Já estamos de volta e agora vamos para o nosso quadro Espaço Pet. Aliás, a pauta de hoje foi sugerida pelos nossos internautas que entraram em contato conosco através do nosso site. E você sabe que também pode acompanhar as gravações ao vivo do programa Mega Profissionais? Fique aí antenado na nossa página lá no Facebook, que de vez em quando, tá? Isso a gente anuncia com antecedência, quando vamos entrar ao vivo durante as gravações. Vocês vão acompanhar todos os bastidores e também parte das entrevistas. Hoje nós vamos falar, por exemplo, no nosso quadro Espaço Pet, de diarreia em animaizinhos de estimação, dos filhotes, né? Será que isso é comum? Como o dono deve se comportar, principalmente visando o bem-estar do seu animal? Convidei para estar conosco aqui a doutora Luciana Fonseca, médica veterinária, e é nossa titular do quadro Espaço Pet. Tudo bem, né, doutora? Tudo ótimo. Muita gente me encontra na rua, às vezes no supermercado. Olha, fala para a doutora Luciana falar disso. Olha, fala para a doutora Luciana que eu gosto mais dela, que ela é muito fofa no ar, né? Bom. Que ela fala muito legal no ar, que ela fala com muito cuidado dos animais, né? Falei, pode deixar que eu vou transferindo tudo ao vivo. A gente tenta sempre fazer o melhor, né? De uma forma que todo mundo possa entender, né? É verdade. Isso é Todo mundo possa entender. Às vezes nós conversamos, outras vezes nós entramos em detalhes técnicos, em termos técnicos, principalmente para quem cuida muito de animais, e esquecemos que os outros às vezes não têm essa familiaridade com os termos, né, Luciana? Igual, por exemplo, a diarreia nos filhotes, que é a nossa pauta de hoje. Isso é comum? Muito comum. Eu sempre recomendo assim, quando o animal chegar em casa, manter sempre a mesma ração que estava comendo no antigo, né, seja no canil ou com a mãezinha. Por quê? A primeira causa de diarreia que a gente pensa é a troca de alimentação. Era um filhote que estava mamando ou que estava comendo uma alimentação diferente, e aí você introduz um novo alimento que poderia dar diarreia. Essa diarreia da alimentação, ela pode durar em torno de 3 dias, não é água, não é líquida, é uma diarreia pastosa, em que o animal ele tá bem, ele continua comendo, né? Ele não evolui para nada mais grave, tá? Não tem sangue, é um cocô amarelinho que tá ali mais mole. O problema, quando esse período ele passa desse tempo, né? Ou a diarreia líquida, ou o animal começa a vomitar, a gente tem que começar a pensar em outras patologias. Em filhote, o mais comum é virose, que são os vírus da parvo ou coronavírus, ou parvovírus, ou o vírus da cinomose, tá? Então, se esse animal veio de um animal sem procedência, veio, né, de abrigo ou foi pego na rua, tem que começar a pensar em quadros virais. Dependendo, até canis bons, a gente já pegou animal com verminose. As verminoses também são grandes causadores da diarreia. Muitas das vezes a gente trata a diarreia, mas a infecção já foi gerada. Então, a gente entra com vermífugo e o animal continua com a diarreia. Por quê? Porque a infecção já se restabeleceu. A flora bacteriana intestinal modificou completamente. As bactérias ruins, elas proliferam, e as boas, elas começam a morrer. Então, a gente tem que, às vezes, entrar com medicamentos probióticos, que são excelentes, não fazem mal, e às vezes tem que entrar com antibiótico específico para tratamento. Geralmente, quando a gente fala de diarreias animais, as pessoas associam imediatamente a cães, né? A cachorros, né? Cadelas, enfim. Por quê? Porque é mais comum em cachorros. Sim, né? Acaba sendo mais comum, ou porque às vezes o proprietário não percebe, né? Às vezes o gato vai fazer cocô lá na terrinha, ou vai fazer o cocô na grama, né? Não fica tanto em contato direto com o proprietário, então às vezes não incomoda o proprietário, ele não percebe. Porque não entende que o animal possa estar desenvolvendo uma doença. Sim, mesma coisa, em gatos, né, pode ser ocasionado por quadros virais, alguns tipos de verminose, principalmente Giardia exóspora, e tem significado clínico, né? Eu sempre recomendo animais com diarreia, cuidado com idoso, cuidado com criança que pega, porque pode colocar a mão na boca e pode adquirir esses tipos de verminose também. Então é sempre interessante. Pensar na saúde pública, né? Que o animal pode passar alguma coisa para a pessoa também. O que é mais importante? Hidratar esse animal. Água, sorinho, comidas enlatadas, porque elas têm mais umidade, né? Os patezinhos de gato ou de cachorro, eles têm mais umidade. Persistiu, durou mais de 24 horas em filhotes muito pequenos, leva no veterinário, porque tá errado. Não voltou o cocôzinho normal, tá errado. Porque eles debilitam com muita facilidade. Por exemplo, ontem a gente internou uma paciente, ela teve um quadro de diarreia, o exame de fezes não mostrou nada,
Provavelmente foi só por troca de ração. Ele é um bichinho muito pequeno, pesa Filhote. 500 gramas, é uma Yorkzinha. Aham. Pesa 500 gramas. Nossa. E a proprietária me ligou desesperada porque ela estava morrendo. A causa era ela estava morrendo. Eu cheguei, a cachorra realmente estava desfalecida, hipoglicemia. Nossa. A cachorrinha não estava comendo direito, muito pequena. Ela não estava comendo direito, estava desenvolvendo uma diarreia, então ela estava debilitando mais por conta da diarreia e não se alimentava o suficiente. Ela fez uma crise de hipoglicemia, ela chegou com 24 de glicose na clínica e ela chegou em estado Quanto de é normal? comatoso. O ideal é acima de 70, 80, Nossa. né? Abaixo disso ele já pode ter convulsão, ele já pode ter mal-estar, desmaio. E essa cachorra foi, a gente só administrou glicose, né? Direto na veia, com fluido. E ela se recuperou, voltou ao normal. Em 20 minutos ela estava uma cachorrinha normal. Olha aí. Então, em filhotes, o que mata é a desidratação e a hipoglicemia. Até uma coisa que a gente achava que era normal, igual, por exemplo, não, tá com desinteria, geralmente se associa, por exemplo, ela estava tomando leite, vai Sim. ingerir alguma comida mais pastosa, Pastosa, né? Alguma sim. coisa assim. Então a gente associa isso, mas não com essa gravidade. que poderia Mata. ter. Muitas das vezes o animal ele morre não pela diarreia. Ele morre pela infecção gerada pela diarreia, ele morre pela desidratação, normalmente é desidratação. Eu sempre falo, demorou, o cocô não está normalizando, aquela água, tem que internar, tem que fazer sorinho na veia. Se ele não estiver vomitando, até a hidratação oral serviria. Mas a gente não consegue dosar a perda em casa, o quanto que ele está perdendo para o tanto que eu estou repondo. Então, às vezes, esse cálculo não acontece e o animal acaba desidratando mesmo Nesse assim. caso, especificamente falando, né? Eu acho que agora, né, a gente tendo essa informação, não tem como você manter um animal, Sim. filhote, com E desinteria. vomitando. E a vomitando em maioria casa. começa a evoluir. Já viu quando a gente está com dor de barriga? Sim. Que dá um mal-estar, dá uma ânsia. Os nossos pacientes também, na hora da cólica, dá uma ânsia de vômito e o animal começa a vomitar. E aí muita gente liga, o que eu faço? Ele está vomitando. Não tem o que fazer, é igual uma criança. Quando você dá remédio oral, ele vai vomitar. Então não Aí você adianta, entra com medicação na veia. injetável, direto na veia, entendeu? E às vezes a pessoa leva, porque às vezes a pessoa está apertada financeiramente, a gente compreende tudo. Só que se você esperar muito, acaba se tornando mais caro. Às vezes no dia que você leva, é só fazer um medicamento para cortar o vômito, entra com antibiótico, acabou. O animal no outro dia, em 24 horas, ele está ótimo. O problema é que às vezes a pessoa fica prolongando demais e aí ele já necessita de uma internação, ele já necessita de exames de sangue mais complementares, então isso gera mais custos. E lembrando também que a minha opinião pessoal, né? Se você não tem condições financeiras de cuidar de um Sim. animal, é melhor deixá-lo lá na adoção, né? Deixar ele com quem Sim, porque tenha condições eu melhores, falo que é né? uma criança que você adotou, é um filho, Claro. né? Aí já é Tem uma as responsabilidade. despesas. Sim, tem uma tem as mesmas responsabilidade. despesas. Se eu não tenho condições financeiras, né? Não adianta eu achar o animalzinho bonitinho e querer levar para casa. Sim. Né? Ele vai ter problemas, ele vai precisar visitar o veterinário, né? Nós temos que ter essa consciência, né? E principalmente porque ali você está pegando uma vida. Sim, né? com Uma vida certeza. para cuidar. E lembrando que tem outras doenças que são mais agressivas, tem doenças genéticas, tem alterações de colite, né, que ao longo do tempo tendem a piorar, alergias alimentares. Sim. Isso a gente só consegue realmente, né, com uma investigação E não minuciosa. adianta pegar o animal depois para abandonar também. Pois é. Né? Então vamos ter responsabilidades Muita. ao adotar, né? Porque todos nós somos chamados a elas. Sim, Né? com certeza. Aquilo que nós fazemos ou da forma que procedemos é aquilo que nós colhemos e de alguma forma vem ao nosso retorno, né? Vem ao nosso encontro. Conversei aqui com a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Obrigada. Hoje nos dando um alerta muito importante. Particularmente eu não tinha essa visão da complexidade Sim. de uma possível diarreia no filhote. Eles morrem, É isso aí. realmente. E daqui a pouquinho nós vamos falar de cirurgia plástica, cirurgia de face. E eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo.